Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bens na Linha. Eu sou o Gilton Melo. Eu sou o Saulo Bastos. E o tema de hoje é sobre fraudes, golpes documentais do ramo imobiliário. Vamos para a primeira pergunta aqui. Saulo, quando aparece um documento suspeito na época de seu de RGI, apareceu um documento suspeito, como é que funciona lá? Dá para barrar ou o estrago já foi feito? Gilton, o registro de imóveis ele é feito justamente para isso, tá? Ao contrário que todo mundo pensa. Não é só carimbo. É justamente para barrar documentos fraudulentos ou tentativa de golpes. O crivo que o cartório tem é imenso para barrar isso, tá? É confirmação de selo, de escritura, confirmação de QR Code, de assinaturas, tá? Livro, ato, folhas. Então, hoje em dia, tá? É muito difícil passar algum tipo de fraude. O que pode ocorrer é entrar uma escritura fraudulenta, porque foi feita em algum cartório de forma fraudulenta, não foi distribuído, foi feito nada, e dar entrada lá no cartório. Só que dificilmente vai conseguir ser registrada, porque hoje em dia tem todo um trâmite dentro do cartório, e para isso que o registro de imóveis ele existe. Não é para ficar colocando seu documento em exigência. É para seguir a lei, para poder evitar que você sofra uma fraude. Te passaram uma escritura falsa. Ok, você é leigo, não entende, mas vai chegar no registro de imóveis, eles vão te contar que você passou por um golpe. E aí, é para isso que serve o registro de imóveis. E aí, lá nas formas de consulta, né, que vocês realizam lá, você falou que faz a consulta do selo, né? Sim. Livro. Vocês entram em contato com um cartório que foi objeto da lavratura daquela escritura, né? Sim. Porque na maioria das vezes ele passa pelo cartório de notas. Sim, e aí tem que vocês ligar. entram em contato com eles antes de demandar aquela ação fraudulenta para a corregedoria. Com certeza, tem que entender primeiro o que está acontecendo, se aquilo ali. O cartório provavelmente vai confirmar, se for fraudulento, vai confirmar que aquilo ali é fraudulento, o selo não é verdadeiro, ou é algum tipo de selo utilizado de outra pessoa de forma fraudulenta, entendeu? Que não passou pelo crivo deles por algum motivo, não sei como é que funciona na prática, só sei que tem como a gente descobrir isso. O que acontece muito também com fraude, tem muito que se fala, só é dono quem registra, já ouviu falar nisso? Já? A gente então, escuta isso aí. exatamente. O que significa isso? O 1245 do Código Civil fala que a transferência de titularidade só ocorre no registro de imobiliário, né? No registro de imóveis. Então, se você tem uma escritura, você não é proprietário. Ah, como assim? Não, você não é proprietário. Você fez, pagou tudo certinho, fez com o escrevente. A escritura é legal. Não estou falando de escritura fraudulenta, não. Escritura é legal. Passou por tudo. Pagou imposto e você foi e deixou, guardou na sua gaveta. Ok. Vamos lá, você fez em 2002 essa escritura de compra e venda e comprou um imóvel. Beleza. Você tem um imóvel? Juridicamente, não. Tá? Porque você não levou até o registro de imóveis. Você até está na posse desse imóvel, mas você não é o proprietário desse imóvel. Perfeito. Você pode estar na posse do imóvel, mas juridicamente você não é o proprietário. Você não vai poder vender ele juridicamente, tá? O que ocorre? Você não registrou. Dois tipos de problema. Primeiro problema. O antigo proprietário ainda consta na matrícula, tá? Então, se houver algum tipo de penalidade em cima do nome e CPF dele, uma indisponibilidade, ação trabalhista em cima do nome dele, a matrícula do seu imóvel que você comprou, que está lá na sua escritura, mas que você não registrou, vai ser averbada com esses gravames. E no pior dos casos, você pode perder o imóvel que você ainda nem registrou. Por exemplo, se ele tiver algum débito trabalhista, né? Exatamente. Aí sobre o imóvel pode ser usado como garantia ali do pagamento. Um outro ponto muito importante que as pessoas não sabem e acontece também. Uma pessoa pode vender o mesmo imóvel para outra pessoa. Exatamente. Isso acontece. Tá? Isso aí, o dono é quem registrar primeiro. Perfeito. O que acontece? Tem modos de você prevenir isso. Tá? Hoje em dia tem a consulta da CENIB, que é a busca de CEP. Você faz uma busca no nome e CPF do vendedor ou do proprietário da matrícula e lá busca todas as escrituras que ele já fez no nome. Contudo, tem uma limitação. Se você fez essa escritura em 2002
e agora a mesma pessoa vendeu o imóvel para mim por escritura pública em 2025, e ele for no cartório de registro de imóveis e registrar, ele vai ser o dono. Ah, mas eu fiz antes. Você registrou? Não. E essa busca do CEP, se eu não me engano, é até 1º de janeiro de 2006. Então, tudo que é anterior a isso não vai estar nessa consulta, entendeu? Entendi. Então, se é prioritário. Lavrou a escritura, está tudo correto, vai para o registro de imóveis, entendeu? Outra coisa, para evitar fraude também de escritura falsa, tira uma certidão de ônus reais, tira a certidão da matrícula, para saber se pelo menos na escritura, né, que pode ser fraudulenta. Se só for entregue um documento só na sua mão, você tira uma certidão atualizada daquela escritura que antes de levar para o RGI, você descobre que ela é fraudulenta, né? É o primeiro passo, é você tirar a certidão de ônus reais. Claro que ele pode copiar o proprietário e botar lá, que quando a pessoa quer fazer uma fraude, ela geralmente faz uma fraude bem feita. Mas quer constatar que não é fraudulento? Leva no registro de imóveis. Chegando lá, com certeza não vai ser registrado. Não tem como ser registrado. Ele vai ligar para o cartório, se suspeitar, o cartório vai confirmar que não é deles, que não foi feito nem lá de repente, entendeu? Que é fraudulento. Mas geralmente essas coisas acontecem, nem aqui acontece no Rio de Janeiro, acontece. Mas geralmente quando tem escrituras assim, são de outros estados muito distantes. Eu não sei se é porque não tem muita fiscalização, não sei como funciona. Mas é assim que acontece. Então, para evitar, tire sempre a certidão de ônus reais e pegue o seu documento e tente ele registrar no registro de imóveis. O registro de imóveis está ali para te orientar, tá? Ele vai te orientar e vai te dizer se aquilo ali é falso ou não. Tá. E aí, então eu vou retornar um pouquinho aí, porque o registro de imóveis é o ponto final. Sim. Certo? Então o cara consegue evitar até antes dele lavrar a escritura, com a matrícula do imóvel, conforme você mencionou no início. Se ele tiver a matrícula do imóvel antes da compra, então ele já consegue evitar a fraude do documento falso na mão. Ele consegue evitar a fraude ou consegue evitar uma dor de cabeça de regularização posterior. Pode ser que não seja fraude. Pode ser que quem esteja te vendendo o imóvel tenha algum direito sobre o imóvel realmente. Só que na matrícula do imóvel, essa pessoa que está te vendendo não é o proprietário. Exatamente. Também não registrou nada. Entendeu? Então, você tem que ver a cadeia sucessória. No registro de imóveis, tem uma questão da continuidade registral. Eles precisam cadastrar na matrícula do imóvel toda a sequência jurídica que acontece com o imóvel. Você que vende para fulano, que vende para cicrano, que vende para beltrano. Então, tem que ter tudo isso na matrícula. Se eu não registrei, você não registrou e a próxima pessoa que você vender não registrou, não significa que é fraude, que o documento é fraudulento. Mas aí é desinformação. Ele só está pendente de atualização na matrícula do imóvel. E aí vai dar só dor de cabeça para regularizar depois. E custo. Muito custo. Vai ter Porque muito custo. Porque você vai ter que pagar a tabela do ano em que você está registrando. Então, antes de comprar qualquer imóvel, antes de dar sinal de princípio de pagamento, mesmo que seja em imobiliária ou com corretor, solicite uma certidão de ônus reais. E como eu sempre digo, a pessoa te mostrou a certidão, ótimo, boa fé da pessoa. Só que você vai pegar a certidão, vai ver onde é o imóvel, vai ver o número da matrícula e vai tirar a sua própria certidão. Porque assim você também aprende e vai comparar se aquela certidão que ele está te mostrando é a mesma... É fraudulenta ou não. Que também pode ser. Perfeito. Já chegou alguém no cartório, Gilton, lá e, tipo assim, com uma escritura de compra e venda, por exemplo, tá? Para você abrir um inventário desse comprador da escritura de compra e venda e você teve que dar alguma notícia ruim para ele de acordo com os dados daquela escritura, com o que depois você viu na matrícula, não era bem assim. Vamos lá, tua pergunta é: chegou alguém com uma escritura de compra e venda, só que o comprador falecido. Isso. E a pessoa chegou querendo abrir o inventário. Exatamente. Né? E aí, quando eu fui ver, não era bem aquilo. Já aconteceu um caso há pouco tempo em que a filha me procurou, o pai faleceu, a filha me procurou para fazer o inventário do pai. Sim. Aí a primeira coisa que eu perguntei foi: me mostra a documentação do imóvel. O que você tem do imóvel, você me envia tudo. No meio desse documento que ela me enviou uma escritura de compra e venda, em que, na verdade, não era uma escritura de compra e venda. Ela achava que era uma escritura de compra e venda
folha timbrada do cartório e no final dela tinha um reconhecimento de firma por autenticidade. E ela veio querendo fazer o inventário. Era o que? Um instrumento particular com IRTD? Instrumento particular, folha timbrada de um cartório, Sim. mas no final dela tinha um reconhecimento de firma. Aí eu falei com ela, agora o próximo passo é a gente tirar uma matrícula desse imóvel. Aí puxei o IPTU, não estava no nome do pai dela. Aí eu tirei a matrícula do imóvel, verificamos que o imóvel não foi vendido, não foi transferido a propriedade para o pai dela. Tiramos uma certidão de 5º e 6º para busca de escritura. Sim. Porque ali ia sair também. Aí eu falei, vamos tirar uma desde a fundação, porque se tiver qualquer escritura do seu pai, a gente vai no cartório, tira uma certidão. Aí saíram 2 escrituras do pai dela. Uma de união estável que o pai dela tinha feito. Tá? Sem ela saber. Sem ela saber. E uma era uma escritura de um compra e venda de um imóvel que ela também não conhecia. E aí chegou uma compra e venda lá, o imóvel que ela achou que era do pai dela, não era do pai dela, perante a lei, perante a legislação, o proprietário não estava o pai dela, estava uma outra pessoa que também não era que estava no instrumento particular transferindo para o pai dela. Então, assim, foi uma cadeia de erros ali, Sim. sucessórios, né? E o imóvel que o pai dela tinha, que ela tinha certeza que o pai dela tinha vendido, na verdade também não tinha vendido. Era o único imóvel que ela tinha para inventariar, sendo que o imóvel que ela tinha para inventariar estava com outra pessoa. Meu Deus, é desinformação total, né? Total. Então, é isso Total. que a gente está dizendo. Não significa que seja fraude. O que mais está acontecendo hoje... Porque fraude é muito difícil ocorrer você finalizar a fraude. Tá? A fraude é muito difícil você finalizar no registro de imóveis, que é o último ponto. Porque lá, eles vão verificar que aquele documento é falso. Então, você não vai conseguir registrar. Então, o mais plausível é se você tem um documento que alguém está transferindo um imóvel para você, por algum motivo ou desconhecimento, você não tirou a certidão, não praticou todos os atos que devem praticar, pegou o documento, leve até o registro de imóveis competente e veja se você consegue registrar. Lá eles vão te orientar. Isso aqui não é registrável. E vão te explicar por quê. O registro de imóveis, ele não é o vilão da história. Ele só quer te orientar, entendeu? Para poder registrar uma coisa legal. Se não for legal, ele não vai registrar. Então, sempre tenha isso em mente. Tem um documento de transferência, comprou o imóvel, leve até o registro de imóveis competente. E retomando esse tema aqui, o que é importante deixar claro é que é o seguinte, o pai dela tinha uma união estável, Sim. comunhão parcial de bens, nós pegamos a certidão. O pai dela tinha um imóvel no nome dele, com escritura e matrícula dando a propriedade para ele, o qual o imóvel estava sob posse de outra pessoa, e o imóvel que ela residia mesmo é que não tinha a propriedade do pai dela. Era o único imóvel que ela achou que tinha a propriedade, que ia fazer a transferência para ela. É o que ela não podia. É o que ela não podia. E ela até o momento, está de mãos atadas, porque ela não pode voltar no cara em que o pai dela vendeu o imóvel, que ela tinha certeza que o pai dela vendeu o imóvel, achava que tinha transferido a propriedade, o imóvel que ela mora, ela não consegue localizar o proprietário ou os herdeiros desse proprietário, e ela está o quê? Com o imóvel irregular hoje. E aí vai ter que esperar alguns anos se passarem para poder, talvez, entrar com pedido de uso capião. Perfeito. A adjudicação compulsória, eu acredito que não cabe, entendeu? Por conta do respaldo ali, mas vai tentar entrar com uso capião. E vai ser bem mais oneroso. E vai ser bem mais oneroso, exatamente isso. O custo vai ser bem maior do que se fosse de um inventário, se tivessem obedecido ali aquela cadeia sucessória de registro lá. Não, e às vezes até falta de comunicação entre a família, né? Porque o pai, ela acha que o pai fez, mas o pai não falou que não fez, e acontece com esses problemas todos. Já falamos sobre isso também em episódios anteriores, ali, a falta de conversar, né? Claramente ali em família, para você saber como é que tá. É um imóvel que você vai herdar, então é importante você fazer parte ali desse planejamento ali, como isso vai ocorrer. Então, a falta de planejamento e de informação e conhecimento é o que leva você a se deparar com esse tipo de situação. Episódio anterior, né, que nós tivemos com a Júlia,
que ela fala sobre justamente planejamento sucessório e a importância de você conversar com seu parente para saber o que ele tem, o que ele já fez, o que ele não fez, porque depois você vai pegar e vai ter que regularizar. Deixa eu te levantar uma coisa, que as pessoas não têm noção, e você já tem um vídeo sobre isso, falando sobre parte disso. Se vocês quiserem acessar, ela é @eugiltonmelo no Instagram. Tem um vídeo sobre procurações, tipo de procurações. Pode olhar que é muito legal. É o seguinte, o poder que uma procuração pode ter, que as pessoas não fazem ideia. E, às vezes, a procuração não é fraudulenta. O problema é a desinformação, eu bato muito nessa tecla, é a desinformação da pessoa que está dando a procuração não saber que poderes ela está dando para o procurador. Entendeu? Você já pegou algum tipo de problema com esse tipo de situação que lavraram uma procuração e ela achava que não dava poderes para aquilo e, no final das contas, ela perdeu um imóvel ou teve algum prejuízo financeiro bancário? Teve alguma relação com algum cliente disso? Antes de eu responder a sua pergunta, eu vou falar uma coisa muito séria sobre procuração. Talvez a procuração seja o ato mais sério em que um cartório de notas lavra. Porque é o seguinte, ela ganhou muita notoriedade em que tudo faz uma procuração. Você faz uma procuração para qualquer coisa agora. Ah, não, qualquer coisa eu te passo uma procuração. As pessoas não entenderam o poder que ela está dando de representá-la para qualquer pessoa. Então, primeiro, antes de você fazer uma procuração, a pessoa tem que ser de sua confiança. Total. Não pode haver dúvida. Procuração é o ato mais sério que tem no cartório de notas. Estão confundindo facilidade com responsabilidade, com o poder que ela tem. Ela é fácil de se fazer? Sim, é fácil elaborar de acordo com o que você quer fazer. É um ato fácil de ser praticado, mas o problema é que ela dá poder quase que infinito. Exatamente. Então, eu particularmente acho que qualquer pessoa que vai fazer uma procuração, ela não... aquela ideia de, quero fazer uma procuração ampla. Não gosto desse tipo de termo. A procuração tem que ser específica e com prazo de validade. Até que aquilo ali dure. Até que aquele ato se conclua, sabe? Não tem essa de, quero fazer uma procuração com tempo indeterminado diante dos poderes. Não faça isso, porque hoje você está bem com a pessoa que vai ser o teu procurador, a sua procuradora, mas amanhã você não sabe e ela vai ficar te representando. Então, a procuração, ela precisa, no meu ponto de vista, ela precisa ter um prazo determinado e poder específico, somente aquele, com prazo determinado, até que se conclua e sem subestabelecer. Você não sabe para quem aquela pessoa vai subestabelecer aquele poder. Sim. Eu particularmente, não gosto e não oriento meus clientes a fazerem isso. Explica para o pessoal o que seria, então, subestabelecer. Subestabelecer nada mais é do que eu passar uma procuração para o Saulo e o Saulo passar essa procuração para Maria. Então, ele vai estar subestabelecendo os poderes que eu dei a ele para repassar para outra pessoa. Vai repassar para uma outra pessoa. Então, olha o perigo que isso é. Você colocar uma procuração com prazo indeterminado e com subestabelecimento. Você não sabe onde é que ela vai parar. Exatamente. Você achando que está com uma pessoa, mas já está na quinta pessoa já com o poder de te representar. No meu ponto de vista, é o ato mais perigoso que hoje as pessoas estão fazendo de forma desordenada. Concordo plenamente. Tem que ter prazo de validade e poder específico. E a pessoa tem que ser de inteira confiança sua, para ela entender a seriedade daquele ato que você está passando poderes para ela. E você precisa entender a sua responsabilidade também na hora de nomear uma pessoa. Certeza. Porque às vezes a pessoa, nomeei para resolver. Porque eu estou com viagem marcada, eu vou fazer uma procuração. A gente tem o e-notariado, que é uma plataforma excelente que está aí à disposição. Segura. Você pode assinar uma escritura, qualquer coisa, de qualquer lugar do mundo, cara. E em qualquer cartório do Brasil. Então não há desespero mais para se fazer uma procuração e nomear qualquer procurador. Para resolver de emergência. Exatamente. Então a gente pega, voltando aí, cara, a gente vira e mexe, pega uma procuração fraudulenta, pega instrumento particular, a pessoa tentando assumir poderes com instrumento particular e sabe que isso não é aceito. Por que eu te levantei isso?
Pode falar, pode concluir. E uma coisa bem interessante que eu vou falar para todo mundo, cara, ato público só se assina com instrumento público. Então, para você assinar uma escritura no cartório pública, você tem que ter uma procuração pública. Não adianta vir com um instrumento particular. Ele não é aceito. Então, isso é uma... Todo mundo tem essa dúvida, né? Mas eu tenho uma procuração aqui, é um instrumento particular. Posso assinar um ato no cartório? Não serve. Não serve. Pode falar, Sal. Eu te levantei isso porque, caso concreto, né, de uma cliente minha, ela me relatou que certa vez o sobrinho dela, que ela ajudava ele e a sobrinha, a filha, em época de pandemia, estava aquela dificuldade toda, ninguém podia sair, ele era advogado, estava difícil, então ele pediu autorização a ela, que ele elaborasse uma procuração, e essa procuração desse poderes para ele vender um imóvel dela, para ele ficar com o dinheiro e ficar se mantendo nesse período. Ela, como sempre, ajudou a família, permitiu. Ele elaborou a escritura. Eu não lembro se ele me falou se era escritura ou se era instrumento particular. E não foi no Rio de Janeiro, isso foi lá no sul da Bahia. Não sei como é que funciona. Então, ele confeccionou lá esse instrumento de mandato e mandou ela assinar. Sendo que ela não leu, confiando nele, e em seguida ele apresentou mais 4 iguais, falando que era só complemento daquele primeiro. No final das contas, ela perdeu 5 imóveis. Ele vendeu os 5 imóveis que ela tinha lá no sul da Bahia, entendeu? Por acreditar no sobrinho, entendeu? É questão de fraude, não é questão de caráter. Entendeu? É porque... Da parte dele. Da parte dele, mas óbvio. Da parte dela também há irresponsabilidade. Sim, porque primeiro, ela não leu o documento. Segundo, eu não sei se foi feito em cartório, entendeu? E se ela foi lá verificar. Acredito que para ter vendido os imóveis por instrumento público... Eu não sei qual é a legislação de lá, mas eu acredito que também tenha sido por instrumento público. Não sei, entendeu? Foi lá em cartório normal, lavrou e ela assinou. Entendeu? Ela assinou. Ela não leu, entendeu? Confiou nele e perdeu 5 imóveis. E, no final das contas, falou que ia deixar para lá, porque era da família e aí é com ela. Mas para vocês entenderem a importância, entendeu? Da facilidade que é para fazer um instrumento de procuração em cartório, que é muito fácil, e o dano que ele causa. Você perder 5 imóveis porque confiou e não leu o documento. Entendeu? Então, eu queria que as pessoas entendessem que procuração... é facinho, vamos lá no cartório, a gente faz uma, dá poderes, Não faça isso. Entendeu? Ainda essa questão que o Gilton falou de subestabelecer, tá? É ele passar os seus poderes para outra pessoa que você nem conhece. Você conhece a pessoa, mas ele subestabelece poderes para outra pessoa. Terceiro, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Se você confia nele... Por que ele está passando poderes para outra pessoa? Então, você tem que tomar muito cuidado com procuração. E hoje em dia, como o Gilton falou, tem o e-notariado. Você faz com calma, agenda um horário e faz direto lá com o escrevente, com o tabelião. Ele vai te orientar, vai ler toda a escritura para você, vai te perguntar se você concorda se é isso mesmo, vai te orientar a ter prazo determinado e ser uma procuração específica para aquilo que você quer e não para amplos poderes, entendeu? Procure um cartório de notas de confiança, um escrevente de confiança, que ele vai saber te orientar, tá? Nunca faça um ato sem procurar alguém de conhecimento de causa do ramo, seja em qualquer cartório, advogado. Procura quem tem conhecimento de causa, profissionais já respaldados no mercado para poder te orientar. Porque quando você faz sozinho, sem essa orientação jurídica, você cai nessas mazelas, conforme o Saulo acabou de falar, de perder 5 imóveis por uma pessoa da família. Então, seja sobrinho, tio, avô, qualquer documento que você vá assinar, você tem que ler esse documento e buscar respaldo jurídico nele. Exatamente. Orientação.
Entendeu? Hoje a gente tem uma ampla aí de profissionais bem amparados no mercado, no qual você pode ter acesso. Então, nada mais justo que vá assinar um ato, procure seu profissional de confiança, que você vai evitar esse tipo de dano. Sim. Procuração ainda, Gil, deixa eu só levantar uma questão, eu não sei se você já pegou. A procuração foi lavrada normalmente, está tudo ok, deu direito para vender o imóvel também. O pai passou para o filho, vendeu o imóvel caso precisar. Só que o pai adoeceu, tá? Esse pai adoeceu, também é caso concreto. O pai adoeceu e esse filho decidiu vender o imóvel enquanto o pai estava doente. Só que todos os outros irmãos não concordaram. A procuração não é fraudulenta. Ele passou os poderes para... E também não tem condição nenhuma. Ele não precisa mais assinar. Ele já assinou com prazo indeterminado. Sim. Não tem ato revogatório. Entendeu? Você entende que essa procuração é válida e que vai ser aceita para ser vendido? Na minha concepção, o registro de imóveis vai aceitar tranquilamente, porque não tem nada que se oponha. Aceitar que eu falo o seguinte, ele vai encontrar um comprador, vai lavrar uma escritura pública de compra e venda normalmente, vai pagar imposto, vai levar essa escritura até o registro de imóveis e o registro de imóveis vai registrar. Por ele estar doente, eu acho que não vai ter entrave nenhuma. Então agora eu vou entrar numa questão que não cabe nem a mim e nem a você. Manda aí. O que a lei determina? Tem alguma coisa de impedimento na lei? Não. Não que eu conheça. Então a procuração segue vigente. O instrumento público foi feito de forma correta. O pai estava bem. O pai passou a procuração para esse filho, para esse filho representá-lo nessa venda, né? Aí os irmãos vieram falar comigo. Falei, nada tem. Judicializam uma causa primeiro para invalidar a procuração e alguém ser o curador do pai. O máximo aí pode acontecer ser judicialmente. Agora, invalidar um ato só por querer, a lei está acima de mim e de você. A única coisa que extingue ali é revogação, ele querendo revogar, fazendo outro instrumento. A vontade dele. Ou por óbito. Né? Isso por óbito também tem outras questões que aí não cabe. Por óbito às vezes não extingue também, é outra coisa. Mas nesse caso simples, óbito também extingue, mas depende de outros casos. Então, foi até que eu falei para eles, vocês têm que entrar com uma questão judicial, porque só o seu pai ter adoecido, isso não é causa de invalidar um ato solene. Isso daqui está tudo correto. Eu nunca vi nenhum impedimento na lei, se está lá, prazo indeterminado. Procuração vigente. Específica para vender o imóvel. Específica para venda do imóvel. Que é o que o Código Civil determina. O que o cartório vai pedir é uma procuração na validade de 6 meses entre a emissão dela e a lavratura da escritura. Bem lembrado. Foi lá, tirou uma certidão, não tem ato revogatório, assina a escritura. O irmão não quer, era só ter sido nomeado pelo seu pai. Exatamente. Se você não foi nomeado pelo seu pai, vale aqui, prevalece a vontade de quem está nomeado, que provavelmente está se submetendo à vontade de seu pai. Sim, essa lembrança sua foi perfeita sobre tirar a certidão validada. Sim, vai ter que tirar uma certidão atualizada da procuração para ver se não houve alguma outra revogando. Se não houve... eu oriento qualquer pessoa, chegou um documento para você, tira uma certidão. Nunca é dinheiro perdido. Nunca. Eu recebi, deve ter uns 6 meses, um amigo, dono de uma loja de jet ski, chegou um cara querendo comprar 6 jet ski com ele e queria dar um imóvel em Búzios. Sim. E aí queria fazer ali um acordo com ele. Aí, na hora, ele foi e me mandou. Gilton, dá uma analisada nesses documentos aí. Eu virei para ele e falei, vou ter que tirar esse certidão atualizado. Sim. Você sabe que você está me encaminhando um documento de outra pessoa. Quando eu tirei as certidões atualizadas, o imóvel não era da pessoa. A pessoa sequer estava constando na matrícula do imóvel. Aí é aquele ponto, né? É fraude, ele está querendo dar um golpe, ou é questão também de falta de regularização? De regularização e desconhecimento. Exatamente. Só que o imóvel tinha uma matrícula bonitinha, tinha lá o último proprietário. Aí eu falei com ele, só que ele me enviou a identidade da pessoa que estava lá vendendo. Eu falei, pega todos os documentos, entrei na Prefeitura Municipal de Búzios,
tirei lá o espelho do IPTU, não tinha o nome dele em nada. Sim. Aí eu falei, olha, não faz. Na minha concepção aqui, na minha orientação para você, não faz. Porque os jet skis são seus, é sua loja. Você vai transferir a propriedade para ele. E a sua propriedade? O que vai te garantir? Vai ficar pendente. Eu não vou conseguir garantir. Com esses documentos que você me mandou, da pessoa que você me enviou, eu não consigo garantir. Então, ali ele falou, não, tá cancelada a transação, confio em você, enviei para você por conta disso, porque eu sabia que você ia me dar a diretriz correta. Ligou pro cara, desfez a transação. Como é que a gente evitou um problema ali? Só com uma simples certidão atualizada, cara. Eu fiz 3 passos. Tirei uma matrícula do imóvel atualizada, tirei o IPTU do imóvel atualizado e uma possível escritura que o cara tinha enviado para ele, tirei e não constava em sistema nenhum. Então, assim, com 3 passos ali, a gente resolveu essa questão. Perfeito. É o que ocorre todo dia, né? As pessoas têm que entender que isso é prática de todo dia, de qualquer escrevente, de qualquer registrador, de qualquer examinador. Então, a gente está aqui hoje e a gente elaborou esse podcast justamente para isso, para trazer a prática, tá? O Bens na Linha, ele traz na prática esse passo a passo de como proceder, tá? Diante desse mundo imobiliário, de cartórios de notas, de registro de imóveis, tanto Gilton quanto eu, tá? Com a prática que temos, nós nunca vimos isso em lugar nenhum, tá? Na internet, em lugar nenhum a gente vê isso, essa prática, ensinando a vocês a como, de forma, inicialmente, sem ajuda de ninguém, se precaver, de forma simples, se precaver de golpes, ou tentativas de golpes, ou desinformação. Você acabar comprando um imóvel, achando que está comprando um imóvel, mas na verdade você está comprando um problema que vai ter que regularizar depois. Então, para evitar isso, compartilhe esses vídeos, tá? Salve esses vídeos. Você tem imóvel? Não tem? Não tem problema. Um dia você vai adquirir. Transfira para quem tem imóvel. Né? Exatamente. Conhecimento é uma coisa maravilhosa. Então, envie esses vídeos para quem tem imóvel, para quem trabalha com imóvel, porque isso vai servir. E todos os episódios vamos trazer aqui a prática diária nossa de cartório de notas e registro de imóveis, tá? Fique com a gente que vocês não vão se arrepender. Para quem ficou até o final aí desse vídeo, nós agradecemos, tá? Não esquece de salvar esse vídeo, curtir e compartilhar. E se você tem uma nota devolutiva, tem dúvidas, cara, manda pra gente aí no nosso canal do Instagram, @bensnalinha, e no nosso canal do YouTube aqui, manda aqui nos comentários que nós vamos entrar em contato com você, tá? Fica aqui um forte abraço para você e até mais. Até a próxima aí. Valeu tchau. aí pela audiência.